O shopping hoje é uma pequena cidade incrustada numa cidade maior, mas é uma cidade com regra, porque o shopping tem médico, o shopping tem bombeiro, o shopping tem segurança. Nós nos sentimos à vontade dentro de um shopping. E muitas vezes a gurizada se une, fazem os compromissos de internet e vão para passear. Vão assistir, por exemplo, um jogo de futebol. Vão assistir um jogo lá do Grêmio. No Grêmio sempre dá confusão. Quando vai assistir o Internacional, já é um pouco diferente. Internacional, campeão do mundo, tem que ter respeito, reconhecido pela FIFA. O outro não foi reconhecido. Tem alguém gremista aqui? Olha aí, ó, tem gremista, ó. Que bacana, gente. Eu pensei que não tivesse mais Grêmio, pensei que tinha terminado o Grêmio. Bom, mas isso acontece em jogo de futebol. O gurizada se une, manda os e-mails, e aí entra aquele moleque que saiu da sua casa para participar do grupo dos mais velhos, dos 14, 15, 16, 18 anos. E aí vão fazer o quê? Vão aprontar, porque quando eles estão em grupos, a voz se torna mais forte, a coragem rebelde, indisciplinada se torna presente. E os pais não sabem disso. E os pais têm obrigação de fiscalizar isso. Quando, por exemplo, o filho diz, vou no shopping. O pai tem que saber com quem ele vai. Tem que ser careta para acompanhar a companhia do filho. E isso está faltando. Porque o filho logo é cooptado por alguém que não presta. E que leva para o shopping, que leva para a rua, que leva para o parque para fazer maldade. Abram os e-mails e vocês vão ver aí as comunicações do chamado bonde, o bondão. Quantas vezes a gente tem que ir lá na polícia alertar? Temos uma informação que estão se reunindo aí, diversos jovens estão indo no lugar tal, a polícia já fica preparada e depois prende esses jovens todos, põe tudo dentro de um camburão, a prisão de ficção que vai ser levado lá para o DECA, ou então se tem maior, vai para um batalhão da Brigada Militar, chega lá no batalhão da Brigada, vira santinho. Saiu para assistir um jogo, aí se esquece que estava com um tijolo na mão, estava quebrando uma vidraça, que estava assustando um motorista de automóvel, que assustava uma mulher que estava dentro do carro com um filho, e aí começa toda a problemática. E essa problemática, ela inicia quando? Aplicação da lei? Não. Inicia na casa, naquele pai irresponsável que deixou o filho se juntar com um bando de marginal de vagabundo. E eu gosto de usar bem essa expressão, maconheiro vagabundo. Eu já sei que houve uma certa referência de que isso é uma expressão que não se deve ser utilizada tecnicamente, mas pelo amor de Deus, o que nós vamos fazer quando os nossos filhos se deparam com situações como essa? Quando, por exemplo, eu vou para frente da minha casa com meu filho, sair de bicicleta e tem 5 jovens, 16, 17 anos fumando maconha. Como é que fica essa situação? E é a realidade que nós estamos vivenciando. Então, a responsabilidade dos pais é fundamental. E eu tenho dito sempre da possibilidade de, quando o pai pecar, responsabilizar civilmente. Entrar no dinheiro e no bolso do pai. Existem ações aí do filho que promoveu uma atitude, questão da arma, questão do automóvel, entra com ação contra o pai, cobra do pai a indenização devida, seja dano material, seja dano moral, porque o pai tem responsabilidade. E esta responsabilidade, que eu faço questão de destacar aqui, é o ponto de tudo. Porque se o pai tem responsabilidade e cuida do seu filho, dá atenção para o seu filho, os riscos de um envolvimento junto à lei do ECA diminuem drasticamente. Nós observamos hoje quantidades expressivas. Eu tenho processos do menino que pegou o carro escondido do pai, atropelou e feriu alguém. Eu processei um pai cujo filho pegou um automóvel e o pai foi obrigado a pagar uma indenização e pagou um bom dinheiro. Então, nós não temos só uma responsabilidade moral de educação para afastar a ideia do abandono material do menor. Nós temos responsabilidade pecuniária. O pai tem essa responsabilidade. E o ECA, em nenhum momento, inibe a cobrança desta responsabilidade. Ao contrário, só vai trazer uma resposta àquela repercussão que foi uma má gerência de educação. As escolas também têm responsabilidade. As escolas têm responsabilidade muito destacada. E nós temos dificilmente uma visão clara nas faculdades, nas escolas de primeiro grau, quando nós observamos até uma deficiência no que tange a entorpecente. Um dia eu fui assistir uma aula sobre entorpecentes para menores de 12
há 14 anos. Era um indivíduo dizendo que fumar maconha faz mal para a saúde. Isto e nada é a mesma coisa. Não funciona assim o aspecto didático do tóxico. Não é apontar o malefício, mas é apontar outros elementos de vantagem que estão longe do tóxico. Então a própria didática utilizada em alguns lugares, centros de estudos, ela é prejudicial. Seja como for, nós temos uma lei de primeiro mundo que é o ECA. Nós temos funcionários que agem junto a esta lei. Seguidamente, eu tenho problemas com o conselho tutelar. Se o conselho vai lá examinar a criança que está em estado de risco, a criança está junto com alguém que está embriagado, temos que tomar uma iniciativa. E o conselho está presente. Já tivemos contato com a delegacia da criança, que esteve presente. Então nós temos instituições que funcionam. Nós temos uma lei que é viável, mas vamos se lembrar sempre, esta lei vai iniciar com uma questão de educação dentro de casa. E quando nós formos votar nos próximos deputados, agora em 2010, nós temos que observar quem é o deputado que teve uma educação familiar boa. Porque somente quem teve educação familiar sabe o que eu estou dizendo e sabe lutar por uma educação familiar como a base de uma sociedade. Desta maneira, eu concluo, já acabei me empolgando um pouco, já passo aqui para a Carmela, dizendo que a última vez que eu me encontrei com a Carmela foi lá em Brasília. Ele palestrou lá, nos abrilhantou com a Era uma coisa espetacular, era um toldo que tinha, gente. 300 metros de área. 60 graus na sombra. E o toldo permitia uma luz ainda de sol, era 80 graus.